E que rituais você aprendeu que são necessários para acessar a presença de Deus? Nos ensinaram tantas coisas, muitas coisas boas, mas também nos ensinaram tantas coisas complicadas, complicações para a vida. Ah, então eu preciso de um lugar específico, senão eu não consigo acessar a presença de Deus. Ah, eu tenho que estar numa igreja específica, num lugar determinado, num templo, senão eu não consigo acessar a presença de Deus. Ah, eu preciso estar numa posição determinada, eu preciso estar de joelhos, eu preciso estar em pé, eu não posso estar deitado, senão Deus não vai me ouvir, né? Ah, precisa ser numa hora específica, então eu oro antes de comer, eu oro antes de dormir, eu oro ao acordar, são nessas horas aí que é o certo de orar, ou de acessar a presença de Deus. Ah, antes de entrar num avião, porque eu acho que é perigoso, ou quando eu vou dirigir, eu acesso a presença de Deus, porque é perigoso, então eu acesso a presença de Deus, né? E aí fica aquela amizade truncada com Deus, né? Que você só conversa em determinados momentos específicos, sabe? Imagina você ter um amigo e de repente você só pode conversar com ele algumas horas assim truncadas, ou de alguma forma específica, ou em algum lugar específico. Você não pode ter liberdade com ele de falar, amigo, é o seguinte, né? Estou precisando de um help aqui, vem cá, me ajuda aqui. Então, assim, nós aprendemos dessa forma, que nós precisamos de um lugar, por exemplo, o povo de Israel, eles tinham uma crença lá no Velho Testamento de que eles precisavam estar na presença de Deus em Jerusalém. Então eles faziam uma comitiva e viajavam todo mundo para Jerusalém, porque eles acreditavam que pelo menos uma vez por ano eles tinham que acessar essa presença de Deus de um modo especial lá em Jerusalém. Olha, né, quanto tempo perdido. E aí Jesus, no Novo Testamento, falou assim, não, gente, você não tem que ir para Jerusalém, não, em qualquer lugar pode ser esse lugar. O seu templo é aqui, o seu templo é aqui, o seu templo é aqui. O seu templo é você, né? Você é o templo. Então, entenda isso, né? Simplificou tudo, né? Aí na ocasião da graça, como Jesus apresentou as coisas. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele falou que ele tinha uma corrente, e que nessa corrente, né, tinha um pingente, essa corrente, ele acreditava que essa corrente dava poder espiritual a ele, dava proteção a ele. E ele falou que ele foi a um determinado lugar, uma determinada viagem, entrou na água e a corrente sumiu, ele nem sabe o que aconteceu com a corrente. E depois ele percebeu isso. E ele entendeu como um sinal de Deus, do tipo assim, eu não preciso dessa corrente para ela ser essa minha boa sorte, esse meu poder. Não, porque é Deus que está comigo 24 horas por dia. Então ele mudou esse conceito sobre que era corrente que dava poder espiritual a ele, né? Tem um filme também chamado História Sem Fim, que um garoto, ele ganha um amuleto, que é um amuleto que ele acredita que dá sorte para ele em todos os perigos, em todas as jornadas que ele vai seguir. E qual a surpresa dele quando ele percebe em determinado ponto que ele já não estava com o amuleto, ele já tinha perdido o amuleto e ele nem sabe onde. E ele nem sabe o percurso que ele percorreu sem o amuleto, achando que ele estava cheio de sorte, cheio de fazer a coisa certa e tudo bem porque ele estava com o amuleto. Então olha só os preconceitos, né, dos amuletos da vida. Deus é tudo que você precisa e Ele está em toda parte. Não é incrível isso? Então assim, por que a gente usa rituais? É como se o ritual ou o amuleto, aquela coisa, fizesse uma passagem entre você e Deus. É como se você precisasse ainda de alguma coisa externa que unisse você a Deus. E você sabe que é interessante? Isso tem muito a ver com amor próprio. Porque quando você desenvolve o seu amor próprio, você naturalmente vai entendendo que você pode acessar a presença de Deus, que você tem essa licença. Em outro vídeo nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o amor próprio e como ele restaura a nossa vida para que a gente possa literalmente, liberalmente acessar a presença de Deus. Bora junto comigo? Se você gostou desse tema, da forma como foi abordado, olha, escreve tudo aqui, isso nos ajuda muito, inclusive as redes sociais a entenderem que o que eu estou falando é relevante e eles vão passar para mais pessoas. Me ajudem nesse sentido. Também dê o seu like se você gostou, dê o seu dislike, comente tudo aqui, vamos conversar, vamos estar junto nessa. E compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque nós vamos ter muita coisa para crescer junto. Bora lá!